Bendiciones, hermanos. Aleluya. Som. Bueno. Ahí está. Aleluia. Quero começar pedindo perdão para os irmãos, por não falar ainda fluente o espanhol. Quiero empezar pidiendo perdón a los hermanos por todavía no hablar fluidamente el español. Mas em breve, em nome de Jesus, estarei pregando em espanhol também. Pero pronto estaré predicando en español también. E em euskera também. Y en euskera también. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Me gustaría invitarte a cerrar tus ojos. Vamos fazer uma oração. Vamos a hacer una oración. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de Dios, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, nos ponemos delante del Señor en esta mañana, pidiendo que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. que el Señor hable con nosotros de una manera poderosa. Transforma a nossa maneira de pensar Transforma nuestra manera de pensar e de enxergar. y de ver. Em nome de Jesus. De Jesús. Amém. Amén. Glória a Deus. Eu quero falar nessa... Poder de Deus. Poder de Dios. Eu quero falar nessa manhã a respeito de três coisas. Yo quiero hablar en esta mañana sobre tres cosas. Repete comigo: ver, Repite conmigo: ver, crer creer e confessar. y confesar. Ver, Ver, crer creer, e confessar. confesar. Aleluia. Eu quero começar falando a respeito do coração do homem. Quiero empezar hablando sobre el corazón del hombre. Eu não sei se você sabe, No sé si sabes, mas o coração do homem pero el corazón del hombre foi provado pela neurociência ha sido comprobado por la neurociencia que existem 40 mil neurônios no coração do homem. que existen 40.000 neuronas en el corazón del hombre. O coração do homem El corazón del hombre é o único órgão do corpo es el único órgano del cuerpo que funciona independente do cérebro. que funciona independiente del cerebro. Os neurocientistas provaram Los neurocientistas comprobaron que o amor, que el amor, que o ódio, que el odio, que a alegria, que la alegría que a raiva y que la rabia, el enfado, nasce no coração do homem. nace en el corazón del hombre. O interessante é que a Bíblia fala a respeito disso há milhares de anos atrás. Es interesante que la Biblia habla de eso hace millares de años. Salomão diz em Provérbios 4:23: Salomón dice en Proverbios 4:23, sobre tudo o que você deve guardar, sobre todo lo que debes guardar, você deve guardar o seu coração, debes guardar tu corazón, porque do seu coração porque de tu corazón procedem as saídas da vida. proceden las fuentes de vida. Então o seu coração Entonces tu corazón é um grande tesouro. es un gran tesoro. Você deve guardá-lo, Debes guardarlo, blindá-lo, blindarlo, protegê-lo, protegerlo, mais que tudo na sua vida. más que todo en tu vida. Porque assim como fluem coisas boas do coração, Porque así como fluyen cosas buenas del corazón, se você não guardá-lo, si tú no lo guardas, vai fluir coisas ruins. fluirán cosas malas. Ódio, Odio, raiva, enfado, frustração, frustración, rancor. rencor. O interessante Es interesante que Salomão não tinha lido a respeito do estudo sobre o coração. que Salomón no tenía leído sobre el estudio que hicieron del corazón. Todavia, ele já acreditava Todavía él ya creía que essas coisas que estas cosas fluíam do coração do homem. fluían del corazón del hombre. Você vai perceber através das escrituras Percibes a través de las escrituras que enxergar que ver está ligado ao seu coração. está conectado con tu corazón. A Bíblia diz que o homem bom La palabra dice que el hombre bueno do seu coração de su corazón tira coisas boas, saca cosas buenas, porém o homem mau pero el hombre malo do seu coração de su corazón tira coisas ruins. saca cosas malas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. La palabra dice en Génesis capítulo 6 versículo 5. Se é possível projetar. Si proyectamos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Perceba que nesse versículo
Percibe que en este versículo os pensamentos do homem los pensamientos del hombre está ligado ao seu coração. está conectado a su corazón. E em Gênesis 6, Y en Génesis 6 fala que Deus viu que o pensamento do coração do homem dice que Dios vio sobre el corazón del hombre era mau. era mal. Então, imagens Entonces imágenes são criadas no seu coração. son creadas en tu corazón. Eu não sei se você consegue perceber No sé si puedes percibir que o diabo ele investe que el diablo invierte para que você tenha uma visão distorcida a respeito de Deus. para que tengas una visión distorsionada con relación a Dios. O diabo ele investe pesado na figura do pai, El diablo invierte de una manera intensa sobre la figura de padre para que as pessoas tenham uma visão errada a respeito de Deus. para que las personas tengan una visión equivocada con relación a Dios. Quando morre uma criança de 2 anos, Cuando muere un niño de 2 as años, pessoas falam foi a vontade de Deus. las personas dicen, ha sido la voluntad de Dios. Quando acontece um terremoto em algum lugar do mundo, Cuando sucede un terremoto en algún sitio del mundo, as pessoas dizem foi a vontade de Deus. las personas dicen, ha sido la voluntad de Dios. Como que as pessoas passam a enxergar a Deus? ¿Cómo las personas entonces van a ver a Dios? Um Deus bom ¿Un Dios bueno ou um Deus punitivo? o un Dios que pune? Como que você pode amar alguém ¿Cómo puedes amar a alguien que mata uma criança de 2 anos? que mata a un niño de 2 años? Ou que coloca alguém num leito de morte? O que pone a alguien en un sitio ahí para morir? Como que você pode amar alguém ¿Cómo puedes amar a alguien que causa um terremoto que genera terremotos? e morrem 200.000 pessoas? Mueren 200.000 personas. Como que você enxerga alguém dessa forma, de uma forma boa ou de uma forma punitiva, vingativa? ¿Cómo ves a alguien de esta manera? Una persona buena, una persona que se venga. Você sabe que quando Jesus chamou Deus de Pai, ¿Sabes que cuando Jesús ha llamado a Dios de Padre, os judeus pegaram pedras los judíos cogieron e piedras queriam matá-lo, y querían matarle? porque eles não conseguiam enxergar a Deus Porque ellos no podían ver a Dios como um pai. como un padre. Eles conseguiam enxergar como Deus poderoso, Ellos podían ver como un Dios poderoso, o libertador de Israel, como el liberador de Israel, mas não como um pai. pero no como un E padre. quando Jesus falou Pai, Y cuando Jesús dijo Padre, eles pegaram pedras, escogieron piedras queriam matá-lo, y querían matarle, porque a visão que eles tinham de Deus porque la visión que tenían de era Dios uma visão incompleta. era una visión incompleta. E nessa manhã, Y en esta mañana, a minha oração mi oración é que o Senhor possa transformar a sua maneira de enxergar. es que Dios pueda transformar tu manera de ver. Deus é um Deus bom. Dios es un Dios bueno. Certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus Una vez los discípulos se acercaron a e Jesús pediram para ele nos ensina a orar. y le pidieron, enséñanos a orar. E o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Y el Señor enseñó la oración del Padre Nuestro. E dos trechos da oração do Pai Nosso Y una de las partes de la oración del Padre Nuestro é assim: es la siguiente: faça sua vontade hágase tu voluntad aqui na terra aquí en la tierra como nos céus. como en el cielo. Nos céus, En el cielo a vontade de Deus é feita la voluntad de Dios es hecha completamente. completamente. Na terra, En la tierra não. no. O Deus desse mundo El Dios de este mundo não é Jesus. no es Jesús. O Deus desse mundo, El Dios de este mundo, segundo a palavra de Deus, é o diabo. según la palabra de Dios, es el diablo. Por isso o Senhor diz: Por eso el Señor dice, quando vocês orarem, cuando oráis, orem oren para que a minha vontade para que mi voluntad seja feita na terra sea hecha en la tierra como ela é feita nos céus. como ella es hecha en los cielos. Então, quando uma criança de 2 anos morre, Entonces cuando un niño de 2 años muere, não foi a vontade de Deus, no ha sido la voluntad de Dios, é a vontade do diabo. es la voluntad del diablo. João 10 diz: Juan 10 dice, ele veio para roubar, Él vino para robar, para matar e destruir. para matar y destruir. Yo Porém, vine para que tenham vida em abundância. para que tengan vida abundante. Quando há uma catástrofe natural Cuando hay una catástrofe natural ou causada pelo diabo, ocasionada por el diablo, a morte. la muerte, Terremoto em 2003 un terremoto en 2003 matou cerca de 200.000 pessoas na Ásia. mató cerca de 200.000 personas en Asia. Mas a Bíblia diz, Pero la Biblia dice quando Jesus estava crucificado, que cuando Jesús estaba crucificado, e ele disse assim: Él dice así, está consumado. está consumado. A palavra do Senhor diz que houve trevas La palabra de Dios dice que hubo tinieblas e temores. y temblores. Só que ao invés de morrer pessoas, Pero al revés de morir a personas, Bíblia diz que as tumbas se abriram la Biblia dice que las tumbas se abrieron e os mortos y ressuscitaram. los muertos resucitaron. Então, quando Deus produz terremoto, há vida. Entonces cuando Dios produce
terremoto hay vida. Quando o diabo produz um terremoto, há morte. Cuando el diablo produce un terremoto hay muerte. Então o diabo insiste Entonces el diablo que insiste as pessoas têm uma visão errada a respeito de Deus. que las personas tengan una visión equivocada con relación a Como Dios. João 3,16 diz, Como Juan 3:16 dice porque Deus amou o mundo de tal maneira que Dios amó al mundo de tal manera que deu o seu único filho, que entregó su único hijo para que todo que nele crê para que todo el que en él cree não pereça, no se pierda, mas tenha vida eterna. pero tenga vida eterna. Como que Jesus morreria numa cruz Como Jesús iba a morir en una cruz por você, por ti e ainda assim y aún así mataria uma criança de 2 anos, matar un niño de 2 años, causaria um terremoto. causar un terremoto. Esse não é o meu Deus, Ese no es mi Dios. esse não é o seu Deus. Ese no es tu Dios. O nosso Deus, ele é bom, Nuestro Dios es bueno. ele é um pai de amor, Es un padre de amor. ele ama a humanidade. Él ama a la humanidad. Ele ainda não retornou, Él aún no ha regresado. porque o desejo do coração de Deus Porque el deseo de su corazón é que todos os es homens que todos los hombres sejam salvos. sean O salvos. desejo do coração de El Deus deseo del corazón de é Dios que a Europa se renda a Jesus, que la Europa se rinda a que Jesús. toda a terra se renda a Que Jesus. toda la tierra se rinda a Ele não Jesús. quer punir você. Él no quiere punirte. Nós estamos embaixo da graça. Estamos bajo la gracia. Ele veio para perdoar, Él vino para perdonar, para justificar, para justificar, para atrair o homem. para atraer al hombre. Ele não veio para julgar. Él no vino para juzgar. Certa vez Jesus foi pregar numa cidade. Una vez Jesús ha ido a predicar en una ciudad. As pessoas não creram na palavra. Las personas no creyeron en su palabra. Os discípulos ficaram indignados. Los discípulos se quedaron E indignados. João Y disse: Juan dijo: Senhor, Señor, quer que eu ore ¿quieres que ore para que venha fogo do céu para que venga fuego del e cielo mate a todos? y los mate a O todos? Senhor Jesus disse: não, João, El Señor dijo: no, Juan, eu vim para salvar o homem, yo vine para salvar para al hombre, perdoar o homem, para perdonar al para hombre, justificar o homem. para justificar el hombre. Esse é o meu Deus. Ese es mi Dios. Não é um Deus punitivo, No es un Dios que pune, não é um Deus vingativo, no es un Dios vengativo, é um Deus perdoador. es un Dios perdonador. Por isso eu digo para você nessa manhã: Por eso te digo en esta mañana, não importa os seus erros, no importan tus equívocos, não importa os seus pecados, no importan tus pecados, na cruz do Calvário en la cruz del Calvario, Ele perdoou todos. Él perdonó a todos. O único pecado El único pecado que manda o homem para o inferno que manda el hombre al infierno não é o assassinato, no es el asesinato, não é roubar, no es robar, não é o adultério, no es el adulterio, ainda que isso é contra a palavra de Deus. aunque esto sea contra la palabra de Dios. O único pecado El único pecado que manda o homem para o que inferno manda el hombre al infierno é não crer es no creer na bondade de Deus, en la bondad de Dios, em Jesus. en Jesús. Não importa o seu erro, No importa tu seu equívoco, passado, tu pasado, Ele pagou na cruz do Calvário. Él pagó en la cruz del Calvario. Mude a sua forma de enxergar a Deus. Cambia tu manera de ver a Dios. A palavra do Senhor diz em Mateus 5:8. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8. Se pode projetar? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Percebe Percibe que aqueles que têm um coração limpos que aquellos que tienen corazón limpio pelo sangue do Cordeiro, por la sangre del Cordero, eles vão ver a Deus. ellos verán a Dios. Porém, Pero o diabo ele insiste el diablo insiste em contaminar o seu coração. en contaminar tu corazón. Davi é um exemplo David es un ejemplo de um homem de un hombre que tinha um coração puro. que tenía un corazón puro. A Bíblia diz que Davi La Biblia dice que David se tornou um grande herói em Israel. se volvió un gran héroe en Israel. E umas moças Y algunas chicas começaram a cantar uma canção. empezaron a cantar una canción. Saul matou 1000. Saúl mató a 1000. Saul ouviu essa música, Saúl escuchó esta música, ficou muito contente. se quedó muy contento. Só que a música continuava. Pero la música seguía. Davi matou 10.000. David mató 10.000. Saul matou 1000. Saúl mató 1000. Davi 10.000. David 10.000. A Bíblia diz que o coração de Saul se encheu de raiva. La Biblia dice que el corazón de Saúl se llenó de enfado. E depois desse momento, Y después de este momento, ele começou a perseguir a Davi para matá-lo. él empezó a perseguir a David para matarle. Só que Davi tinha um coração puro. Pero David tenía un corazón puro. Por diversas vezes Saul tentou matá-lo, Por diversas veces Saúl intentó matarle. mas ele enxergava Saul Pero él veía a Saúl como
ungido de Deus. como un ungido de Dios. Saul era endemoniado. Saúl estaba endemoniado. Você consegue imaginar na sua célula, Puedes imaginar en tu célula, o seu líder de célula tu líder de célula começa a ficar endemoniado lá no meio da célula. empieza a quedarse endemoniado ahí en el medio de la célula. E você Y tú começa a orar pelo seu líder. empiezas a orar por tu líder. E ele tá lá. Y él está. E de repente, quando você ora, Y de repente cuando tú oras, ele fica bem. él se queda bien. Como que você enxergaria o seu líder? ¿Cómo verías a tu líder? Você iria para o seu discipulador, Iría para tu discipulador, procuraria o pastor Alexandre. buscaría el pastor Alexandre. O meu líder Mi líder é o filho do Satanás. es hijo del diablo. Talvez você faria isso. Quizás harías eso. Davi não. David no, Ele tocava a harpa. él tocaba arpa. E o líder dele Y su líder ficava livre dos demônios. se quedaba libre de los demonios. Saul era assassino vingativo, Saúl era un asesino vengativo. mas Davi Pero David enxergava Saul veía a Saúl como um ungido de Deus. como el ungido de Dios. O nosso desafio Nuestro desafío para enxergar a Deus para ver a é Dios sermos benignos. es ser benigno. Quer enxergar a Deus? ¿Quieres ver a Dios? Seja benigno. Sé benigno. As pessoas vão falar que você é tolo. Las personas dirán que eres un tonto. Você não percebe que está te usando. No percibes que te están utilizando, Que aquela pessoa é mal. que aquella persona es mala. Ainda que você precisa ser simples como uma pomba. Aunque tú necesites ser prudente como una paloma E astuto como uma cobra. y astuto como una Você serpiente. precisa ser simples, mas ao mesmo tempo esperto, sim? Necesitas ser sencillo, pero a la vez tienes que ser listo. Mas a palavra de Deus nos diz Pero la palabra de Dios nos dice que quando eu reconheço o Senhor, que cuando reconozco al Señor, Ele endireita as veredas do meu caminho. Él endereza las veredas de mi camino. Talvez o seu chefe Quizás tu jefe seja um Saul na sua vida. sea un Saúl en tu vida. É pouco provável, mas talvez o seu líder Es poco probable, pero quizá tu líder seja um Saul na sua vida. sea un Saúl en tu vida. Não importa. No importa, Você não se justifica pelos outros. no te justificas por los demás. Você prestará conta a Deus Tendrás que echar cuentas con Dios a respeito de você. con relación a ti. Talvez a sua esposa Quizás tu esposa seja uma cobra voadora. sea una serpiente con alas E você prefere fazer 20 horas de jornada de trabalho y prefieres hacer 20 horas de trabajo al día do que passar uma hora com a sua esposa. que pasar una hora con tu esposa. Se você enxerga a sua esposa dessa maneira, Si ves a tu esposa de esta manera, você vai ter um grande problema. tendrás un gran problema. Porque assim como imagina o homem na sua alma, Porque así como imagina el hombre en su alma, assim será. así será. Irmãos, Hermanos, o apóstolo João, el apóstol Juan, quando ele escreveu o Evangelho de João, cuando escribió el Evangelio de Juan, ele falava a respeito dele mesmo, él hablaba con relación a sí mismo, que ele era o apóstolo do amor, que él era el apóstol del amor, mas ele era conhecido como o filho do trovão. pero era conocido como hijo del trueno. Trueno, sí. Você percebe que Jesus enxergava João como um filho amado, Consigues percibir que Jesús veía a Juan como un hijo amado, ainda que os outros o enxergassem como o filho do trovão. aunque los demás lo vieran como hijo del trueno. Porque Jesus tinha uma visão correta a respeito de João. Porque Jesús tenía una visión correcta con relación a Juan. Ele foi transformado em um discípulo amável. Él fue transformado en un discípulo amado. Talvez a sua esposa não seja aos seus olhos uma boa esposa, Quizás a tus ojos tu esposa no sea una buena esposa, ou o seu marido não seja o marido que você imaginou que ele seria. o tu marido no sea el marido que tú imaginabas que sería. Talvez é o príncipe que se tornou um sapo. Quizás es el príncipe que se convirtió en sapo. Mas a maneira que você o enxergar, Pero la manera que tú lo ves, se você começar a enxergar Deus, ainda que seja muito pela fé, que tú empieces a ver Dios, aunque sea por mucha fe, ele vai ser transformado de glória em glória em nome de va a ser Jesus. transformado de gloria en gloria en nombre de O Jesús. nosso desafio é transformar a maneira que nós enxergamos. El desafío es transformar la manera como vemos. A Bíblia diz que o povo, La Biblia dice que el pueblo, quando saiu do Egito para Canaã, cuando salió de Egipto para Canaán, eles só conseguiam olhar para trás ellos solo conseguían mirar hacia atrás e reclamava, y murmuraban.
Por isso, a maior parte deles Por eso la mayor parte de ellos nunca entraram em Canaã, nunca entraron en Canaán, porque eles não conseguiam enxergar a bondade de Deus. porque ellos no conseguían ver la bondad de Dios. Todos os dias pela manhã Todos los días por la mañana vinha o maná dos céus. venía maná del cielo. E quando eles cansaram do maná, Y cuando ellos se cansaban del maná, Deus enviou as cordonizes Dios envió a codornices para alimentá-los. para alimentarlos. Durante o dia havia uma nuvem Durante el día había una nube que os protegia do sol. que les protegía del sol. E à noite, como era muito frio, Y por la noche, como era muy frío, havia uma coluna de fogo para aquecer os seus corpos. había una columna de fuego para aquecerles. Porém, eles não conseguiam enxergar a Deus. Pero ellos seguían ver a Dios. E eles só passavam a reclamar, a reclamar e a reclamar. Y solo murmuraban. Então se passaram 40 anos Entonces pasaronse 40 años. e a maior parte deles morreram no deserto, Y la mayoría de ellos murió en el desierto. porque eles tinham uma visão a respeito de quem era Deus. Porque ellos tenían una visión al respecto de quién era Dios. Fala assim comigo: Deus é bom, Diga así: Dios es bueno, Ele me ama Él me ama, e quer me abençoar. quiere bendecirme. Então você precisa permitir que imagens sejam criadas no seu coração. Entonces necesita permitir que imágenes sean creadas en tu corazón. A Bíblia é um livro de imagens. La Biblia es un libro de imágenes. Se você for estudar a cultura dos judeus, Si vas a estudiar la cultura de los judíos, antes de ensinar os filhos a lerem, antes de enseñar a los hijos a leer, os pais os ensinavam los padres les enseñaban a imaginar. a imaginar. A Bíblia inteira é cheia de imagens. Toda la Biblia es llena de imágenes. Davi enxergava Deus como um bom pastor. David veía a Dios como un buen pastor. Quando ele estava na guerra, ele enxergava Deus como um escudo. Cuando él estaba en la guerra, él imaginaba a Dios como un escudo. Deus criava imagens no coração de Davi para que ele se protegesse. Dios creaba imágenes en el corazón de David para que él se protegiera. Então, no meio da batalha, Entonces en el medio de la batalla, ele se enxergava como um super-herói. él se veía como un superhéroe. E ele dizia: 1000 cairá ao meu lado, Y él decía: 1000 caerán a mi lado, 10.000 cairá à minha direita, 10,000 caerán a mi derecha, mas eu não serei pero atingido. yo no seré atingido, ¿no? Sabe como Davi morreu? ¿Sabe cómo David murió? Não foi num campo de batalha. No fue en un campo de batalla. Ele morreu em ditosa velhice. Él murió viejo, Porque ele enxergava a Deus porque él veía a Dios como a sua segurança, como su seguridad, a sua rocha. como su roca. Aleluia. Quantos estão compreendendo? ¿Cuántos están entendiendo? Então permita que através da Bíblia Entonces permita que a través de la Biblia imagens sejam criadas no seu coração. imágenes sean creadas en tu corazón. Poucas pessoas em nossos dias leem a Bíblia. Porque pocas personas en nuestros días leen la Biblia. Então, se você falar a respeito, quantos conhecem o livro de Macabeus aqui? ¿Cuántos aquí conocen el libro de Macabeos? Levanta a mão. Quantos já leu na Bíblia Macabeus? ¿Cuántos ya leyeron Macabeos en la Biblia? Judite. Judith. Alguns levantaram as mãos. Algunos levantaron las manos. Esses livros são apócrifos. Estos son libros apócrifos. São livros que foram inseridos, Son libros que han sido inseridos, mas não pela igreja, pero no por la iglesia, pelo conselho apostólico da igreja. por el concilio apostólico de la iglesia. Então muitas pessoas podem ser simplesmente levadas a qualquer direção. Entonces las personas pueden ser llevadas a cualquier versión. No Brasil, En el Brasil, eu vou falar do Brasil porque conheço melhor a cultura. ahí voy a hablar de Brasil porque conozco mejor la cultura. Existem alguns pastores Existen algunos que pastores se aproveitam da ignorância das pessoas. que se aprovechan de la ignorancia de las personas. O pastor vai até o supermercado, El pastor va hasta el supermercado, compra uma botella de água compra una botella de agua e diz: essa água é do Rio Jordão. y dice: esta agua es del río Jordán. Se você comprá-la por R$100, Si la compras por 100 reales, você vai prosperar. vas a prosperar. E as pessoas, por não conhecer a Bíblia, Y las personas, por no conocer la Biblia, compram a água por R$100. compran el agua por 100 E reales. existem pastores que pegam chaves de casa Y existen pastores que cogen llaves de casa e falam: essa chave estava enterrada no Monte Santo de Israel. y dice: esta llave estaba enterrada en el monte santo de Israel. E se você der R$1.000 de oferta Y si das 1000 de ofrenda por mês, todos los meses, em um ano você vai ter sua casa própria. en un año tendrás tu casa propia. Eu tive um amigo de infância He tenido un amigo
da infancia. Que o pai dele pegou o carro, Que su padre cogió su coche, ouviu esse tipo de pregação, escuchando este tipo de prédica, pegou todo o dinheiro do carro cogió todo el dinero del coche e deu de oferta. y entregó de ofrenda. Porque ele pensou o seguinte: Porque él pensó el siguiente: se eu tenho um carro 2010 si tengo un coche de 2010 e estou semeando na casa de Deus, y estoy sembrando en la casa de Dios, vou colher voy a cosechar um carro 2020. un coche 2020. Sabe o que aconteceu com esse meu amigo? ¿Sabe qué pasó con este mi amigo? 6 meses depois, 6 meses después, seu pai estava pegando o ônibus em São Paulo su padre estaba cogiendo un autobús e ele perdeu a fé em Deus. y él perdió su fe en Dios. Mas eu pergunto para você, Pero yo te pregunto, você acha que eles tinham o hábito de ler a Bíblia? ¿crees que ellos tenían la actitud de leer la Biblia? Porque a Bíblia não promete isso. Porque la Biblia no promete eso. É fato que a Bíblia diz que se eu plantar eu vou colher. Es un hecho que la Biblia dice que si yo planto voy a cosechar. Mas isso não é semeadura e colheita. Pero eso no es semear y cosechar. Isso é negócio. Eso es un negocio. Uma vez eu li num jornal secular em São Paulo Una vez he visto en un periódico en São Paulo que uma pessoa vendeu um apartamento que una persona ha vendido su piso e deu de oferta. y entregó como ofrenda. Porque ele pensou: Porque él pensó, se eu semeio um, si yo siembro uno, vou colher 3. voy a cosechar 3. Passou um ano, Se pasó un año não ganhou 3, y no ha ganado 3, nem 2, ni 2, nem 1. ni 1. O que ele fez? ¿Qué ha hecho? Abriu uma ação contra a igreja. Abrió una acción, hay una demanda contra la iglesia. A Bíblia diz La Biblia dice que por falta de conhecimento que por faltar conocimiento as pessoas perecem. las personas perecen. O seu melhor amigo, Su mejor amigo ou a sua melhor amiga, melhor dizendo, o tu mejor amiga deveria ser a palavra de Deus. debería ser la palabra de Dios. Leia a palavra de Deus todos os dias. Lea la palabra de Dios todos los días. Ela vai fazer com que a sua visão transforme. Ella hará con que tu visión se transforme. Imagina que você está num dia de angústia, Imagina que estás en un día de angustia, pensando em tirar sua própria vida. pensando en quitarse la propia vida. Mas você leu naquela manhã Pero has leído en aquella mañana Apocalipse 21. Apocalipsis 21. Aí você começa a ler assim: Y entonces empieza a leer. eis que faço ¿Y qué hago? novos céus e nova terra, Nuevos cielos y nueva tierra. e já não haverá mais choro, Y ya no habrá más llanto. porque Deus mesmo habitará no meio deles. Porque el propio Dios va a habitar en medio de ellos. Isso vai produzir uma imagem no seu Eso coração. va a producir una imagen en tu corazón. Isso vai produzir uma esperança no seu Eso va coração. a producir una esperanza en tu corazón. Porque você não é dessa terra, Porque no eres de esta tierra. você é do céu. Eres del cielo. E um dia Y un día você vai voltar para sua casa, volverá a tu casa, onde não haverá choro, donde no habrá llanto, onde não haverá dor, donde no habrá dolor, aonde não haverá boletos de cobrança, aleluia, donde no habrá cuentas que pagar, onde não haverá cansaço, donde no habrá cansancio. haverá apenas descanso no Senhor. Habrá descanso en el Señor. Isso vai produzir esperança no seu coração. Eso va a producir esperanza en tu corazón. A palavra de Deus vai criar uma imagem no seu coração. La palabra de Dios va a crear una imagen en tu corazón. Mas o que você tem alimentado o seu coração nesses Pero ¿de dias? qué tiene alimentado tu corazón en estos días? Talvez antes de ler a Bíblia você lê o jornal. Quizás antes de leer la Biblia has leído el periódico. Aí você ouve falar que a crise financeira. Entonces escucha hablar que la crisis financiera. Aí você ouve falar do coronavírus. Entonces escucha hablar del coronavirus. Aí você passa perto de um chinês. Entonces pasa cerca de un chino Aí você sai correndo dele. y sales ahí corriendo de él. Porque a imagem que tem criado no seu coração é de pânico. Porque la imagen que está creando tu corazón es de pánico. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porque la palabra de Dios dice que el mundo está en el maligno. Mas você Pero tú não é desse mundo. no es de este mundo. Você é do céu. Eres del cielo. E ainda que tudo desabe ao seu redor, Y aunque todo se derrumbe a tu alrededor, você é guardado no Senhor. estás guardado en el Señor. Então quando você acordar, Entonces cuando despiertes, você fala assim: bondade tú dices bondad e misericórdia me seguirá hoje. y misericordia me seguirán hoy. No meu trabalho eu serei bendecido. En mi trabajo seré bendecido. Na minha casa eu serei bendecido. En mi casa seré Os bendecido. meus filhos são abençoados. Mis hijos son bendecidos. Ainda que exista um vírus, Aunque existe un virus, pandemia, pandemia, ainda que o diabo esteja solto, aunque el diablo esté suelto, praga nenhuma chegará na minha casa. ninguna
ninguna plaga tocará mi casa. Porque eu descanso na sombra do Onipotente. Porque yo descanso a la sombra del O Onipotente. meu sustento não é a minha nação, Mi sustento no es mi nación, não é a minha empresa. no es mi empresa. O meu sustento é o Deus de Israel, Mi sustento es el Dios de Israel, que diz que Ele é o meu pastor. que dice que Él es mi pastor, Nada vai me faltar. que nada me va a faltar. Então não fique desesperado quando o dinheiro acabar. Entonces no te quedes desesperado cuando el dinero acabar. O Senhor vai suprir todas as suas El necessidades Señor suplirá todas tus necesidades em Cristo. en Cristo. Se através de 5 pães e 2 peixes Si a través de 5 panes y 2 peces Ele alimentou uma grande multidão, Él alimentó una gran multitud, Ele não vai deixar faltar na sua casa, Él no dejará faltar en tu casa, porque você é amado. porque eres amado. Você ama alguém? Tú amas a alguien, Você se sente amado por alguém? te sientes amado por alguien. Quantos aqui são pai ou mãe? Levanta a mão para eu Todos ver. aquí son padres, madres. O que você faria pelo seu filho? ¿Qué harías por tu hijo? Se o seu filho está com fome, Si tu hijo está con hambre, você fala, não vou dar comida para você. dice, no te voy a dar comida. Você vai jejuar 40 dias. Vas a ayunar 40 días. Se o seu filho tem fome, é isso que você faz? Si tu hijo tiene hambre, ¿es eso que hace? Se existe apenas um pão e um ovo, Si existe apenas un pan y huevo, e você tem um filho, y tú tienes un hijo, e ele tem fome, y él tiene hambre, e você também tem fome, y tú también tienes hambre, você comeria o pão e deixaria seu filho com fome? ¿tú comerías el pan y dejarías tu hijo con hambre? O que você faria? ¿Qué harías tú? Você daria o seu pão para o seu filho. Tú darías tu pan para tu hijo. Mas a Bíblia diz que eu e você somos maus. Pero la Biblia dice que tú y yo somos malos. E mesmo eu e você sendo maus, Y mismo tú y yo siendo malos, você daria isso para o seu filho, faria essa boa ação. tú harías esto de bueno para tu hijo. Quem dirá Deus ao seu respeito? ¿Qué dirá Dios sobre ti? Você acha que Deus está sem dinheiro? ¿Quieres que Dios está sin dinero? Está preocupado com a alta do dólar? ¿Estás preocupado con el alza del dólar? Deus é o dono do ouro e da prata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Você sabe como Deus construiu esse planeta? ¿Sabes cómo Dios construyó este planeta? Você acha que Deus foi juntando no cofrinho dele? ¿Crees que Dios fue juntando ahí en su hucha? Eu vou guardar para comprar um mar. Voy a guardar para comprar eso. O mar. El mar. Eu vou juntar um dinheirinho para comprar o continente americano esse mês. Voy a juntar ahora para crear el continente americano. Poxa, não deu para comprar o continente americano. No ha dado para comprar el continente americano. Vou juntar 3 meses para comprar o continente americano. Voy a andar por 3 meses Não, para comprarlo. esse ano eu não vou jantar fora, Este año yo no voy a salir porque eu quero comprar a Europa. porque quiero comprar Europa. Foi assim que Deus construiu esse planeta? Fue así que Dios construyó este planeta. E disse Deus, Y dijo Dios. e houve. Y hubo. Não tinha opção. No había E opción. disse Y Deus, dijo Dios. e houve. Y se hizo. E isso acontece ao seu respeito. Y eso sucede con relación a ti. E disse Deus ao seu Y respeito, dice Dios sobre ti. haverá mantimentos na sua casa. Habrá mantenimiento en tu casa. Haverá saúde no seu corpo. Habrá salud en tu cuerpo. Os seus filhos serão uma bênção. Tus hijos serán una bendición. A sua empresa será grande. Tu empresa será grande. E disse Y Deus. dijo Dios. Começa a criar essa imagem ao respeito de Deus na sua vida. Empieza a crear esta imagen con relación a Dios en tu vida. A Bíblia é um livro La Biblia es un libro criado por Deus creado por Dios para gerar fé no seu coração. para generar fe en tu corazón. Aleluia. Quantos creem? ¿Cuántos creen? Abraão na época em Gênesis 13 Abraham en Génesis 13 não tinha filhos. no tenía hijos E ele vivia y triste. él vivía triste. Ele pensava, o meu herdeiro será o filho do meu servo. Y él pensaba que su heredero sería el hijo de su siervo. Porém Deus Pero Dios disse não vou abrir a Bíblia, mas se você quiser guardar Gênesis 13, dijo, no voy a leer, pero si tú quieres verlo en Génesis 13, que assim como é o pó na terra, que así como es el polvo de la tierra, serão os seus filhos. serán tus hijos. Você pode contar o pó da terra? Puedes contar la arena sobre la tierra. Se eu trazer para você um punhado de areia, Si trago aquí un monte de arena uma palma da mão só, apenas uma mão, que llene una mano, você consegue contar quantos grãos tem? ¿puedes contar cuántos granitos hay? É provável que não. Es probable que no. E Deus falou para ele, assim serão os seus filhos. Dios dijo, así serán
tus hijos. E ele se encheu de alegria, Y él se llenó de alegría. porque ele estava num deserto Porque él estaba en un desierto. e havia muitos grãos ali. Y había muchos granos Ele allí. pensou: eu serei pai de Y él multidões. pensó, yo seré padre de multitudes. Só que assim como você e eu, Pero así como tú y yo, Abraão era um homem. Abraham era un hombre. Já aconteceu com você de você encher o seu coração de fé num dia, Ya pasó contigo de llenar tu corazón de fe un día. 3 dias depois você não tem fé nenhuma. 3 días después ya no hay más ninguna fe. Você sai do culto no domingo. Sales del culto el domingo. Poder de Deus, aleluia. Poder de Dios, aleluya. Deus vai fazer na minha vida. Dios hará en mi vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Yo en mi casa serviremos a Dios. E na quarta-feira, Y el miércoles você já não tem mais fé. ya no tienes más fe. Já está cansado. Ya está Já cansado. aconteceu com alguém aqui ou só Ya pasó comigo? con alguien aquí o solo conmigo. Aconteceu com Abraão também. Sucedió con Abraham también. Em Gênesis 15, En Génesis 15. ele estava triste Estaba triste porque não tinha filhos. porque él no tenía hijos. A palavra de Deus não havia se cumprido. La palabra de Dios no se había cumplido. A imagem do pó da terra havia sumido. La imagen de la arena había sumido. E Deus pegou Abraão, Y Dios cogió a Abraham falou: olha para os céus, y dijo, mira hacia el cielo, veja quantas estrelas existem. mira cuántas estrellas hay. Você pode contar? ¿Puede contar? Abraão: não posso contar. Abraham dijo, yo no puedo contar. E Deus disse para ele assim: Y Dios le dijo así, assim como são as estrelas dos céus, así como son las estrellas del cielo, assim serão os seus filhos. así serán tus hijos. Uma nova imagem foi criada no coração de Abraão. Nueva imagen fue creada en el corazón de De Abraham. tal maneira, De tal manera quando era dia, de que cuando era día, ele olhava para a terra él miraba hacia la tierra e a imagem que ele tinha da terra era: y la imagen que tenía de la tierra era, assim como são os grãos de areia, así como son los granos de arena, serão os meus filhos. serán mis hijos. E quando ele se deitava para descansar Cuando se tumbaba para descansar e ele olhava para os y céus, miraba al cielo, e ele via que estava cheio de estrelas, veía que estaba lleno de e ele estrellas começava a contar: y empezaba a contar 3, 5, 6, 3, 5, 6 e não conseguia contar. y no conseguía contar. E ele pensava: assim serão os meus Y él filhos. pensaba, así serán mis hijos. Então a visão, a imagem passou a ser completa na vida de Abraão. Entonces la imagen empezó a ser completa en la vida de Abraham. Ele precisou mudar a imagem errada que ele tinha, Necesitó cambiar la imagen equivocada que tenía. mas quando ele passou a ter uma imagem completa, Pero cuando empezó a tener una imagen você completa, vai perceber que tempos depois ele teve o seu primeiro filho. vas a percibir que un tiempo después tuvo su hijo. A Bíblia diz La Biblia dice que Abraão é o pai da fé. que Abraham es el padre de la fe. E todo aquele que crê em Jesus Todo aquel que cree en Jesús também é filho de Abraão. también es hijo de Abraham. Então a palavra de Deus de 6.000 anos atrás Entonces la palabra de Dios de 6.000 años atrás continua se cumprindo em nossos dias hoje. sigue cumpliéndose en nuestros días hoy. Deus prometeu para Abraão: Dios prometió a Abraham, você será pai de multidões. será padre de multitudes. As 3 maiores religiões da terra Las 3 mayores religiones de la tierra acreditam em Abraão como um patriarca. creen en Abraham como el patriarca. Os muçulmanos creem que Ismael é o filho da promessa Los musulmanes creen que Ismael es el hijo de la promesa e enxergam Abraão como um pai de y multidões. ven a Abraham como el padre de multitudes. Há cerca de 2 bilhões de muçulmanos na terra. Hay cerca de 2 billones de musulmanes en la tierra. Os judeus creem que Abraão é o pai da fé. Los judíos creen que Abraham es el padre de la fe. Existem milhões e milhões de judeus. Existen millones y millones de judíos. Os cristãos creem que Abraão é o pai da fé. Los cristianos creen que Abraham es el padre de la fe. E nós somos mais de 2 Y bilhões. somos más de 2 billones. Quase 5 bilhões de 7 bilhões de pessoas na terra Casi 5 billones de los 7 en la tierra são filhos de Abraão. son hijos de Abraham. Se você decidir contar de 1 a 7 bilhões, Si decides contar de 1 a 7 billones, você demoraria 156 anos contando. tardaría 156 años contando. 2, você imagina? 1, 2, imagínate, 156 anos. 156 años. E esses são os filhos de Abraão. Não se pode contar. Y esos son los hijos de Abraham, no se puede contar. Assim será com você na sua vida. Así será contigo en tu vida. Se Deus liberou uma palavra para você, Si Dios liberó una palabra para ti, creia. crea. O Senhor vai fazer na sua vida em nome de El Jesus. Señor hará en tu vida en nombre de Jesús. O nome era Abrão. Su nombre era Abraham. Pai ilustre, queria dizer. Un padre ilustre quería decir. Mas Deus mudou o seu nome para Abraão, Pero Dios cambió su nombre para Abraham, pai de multidões.
Padre de multitudes. Então não basta apenas você ter uma imagem, Entonces no es solamente tener una imagen, você precisa confessar essa imagem. necesitas confesar esta imagen. Quando Abraão teve uma experiência com Deus, Cuando Abraham tuvo una experiencia con Dios, ele disse: você não é mais Abrão, él dijo, tú no eres más Abraham, você é Abraão. eres Abraham. E ele começou a se apresentar como Abraão. Y empezó a presentarse como Abraham. Então, se ele fosse num hospital Entonces si fuera a un hospital e chamassem Abraão, y llamasen Abraham, as pessoas ficavam curiosas: nossa, quantos filhos você tem? las personas se quedaban curiosas, ¿cuántos hijos tienes? Tenho apenas um. Y decía, tengo solamente uno. Parece loucura, sim? Parece una locura, ¿no? Mas Pero ele confessava, él confesaba, ainda que parecesse ridículo: aunque pareciera ridículo, eu sou pai de multidões. yo soy padre de As multitudes. pessoas pensavam: tem um brasileiro Hay brasileños que tem 70 filhos. que tienen 70 hijos. Então as pessoas pensavam: deve ter uns 70 filhos. Entonces las personas piensan, debe tener unos 70 hijos. Tenho um, Tengo uno, mas eu sou pai de pero multidões. soy padre de multitudes. Na década de 60, En la década de 60, na Coreia do Sul, en Corea del Sur, havia um jovem pastor muito pobre. había un joven pastor muy pobre E a igreja dele ficava num terreno abandonado. y su iglesia estaba en un terreno abandonado. E o prédio era uma tenda velha do exército. Y el templo era una tienda vieja del ejército. E ele era muito pobre. Y él era muy pobre. E ele insistia em pregar o evangelho, a palavra de Deus. Y él insistía en predicar el evangelio y la palabra de Dios. Mas era muito pobre. Pero era muy pobre. E ele começou a pedir para Deus: Y él empezó a pedir a Dios, Deus, eu preciso de uma bicicleta para visitar os irmãos da igreja. Dios, yo necesito una bicicleta para visitar a los hermanos de la iglesia. Eu preciso de uma mesa para poder escrever o sermão. Yo necesito una mesa para escribir la prédica. Eu preciso de uma cadeira. Yo necesito una silla. E o tempo passava e ele não recebia nada. Y el tiempo pasaba y él no recibía nada. Até que um dia, Hasta que un día a palavra do Senhor veio como uma bomba no coração dele. la palabra de Dios vino como una bomba en su corazón. Hebreus 11:1. Hebreos 11:1. Guarda para você esse versículo. Guarda para ti este verso. Diz o seguinte: Dice el siguiente: ora, a fé es pues la fe, é a esperança la certeza que não se vê, de lo que se espera. que não se vê, mas que se esperam, Sí, la convicción de lo que no se ve, mas que se espera. pero se espera. E Deus falou para ele: filho, Y Dios dijo: hijo, você já pensou em quantas bicicletas existem no mundo? ¿ya pensó en cuántas bicicletas hay en el mundo? Quantas cadeiras existem no mundo? ¿Cuántas sillas existen en el mundo? Quantas mesas existem no mundo? ¿Cuántas mesas existen en el mundo? Deus falou para ele: cria uma imagem no seu coração. Cría una imagen en tu corazón. Que tipo de mesa você quer? ¿Qué tipo de mesa Ele quieres? falou: eu quero uma de mogno das Filipinas. Él dijo: yo quiero una madera especial de Filipinas. E disse: eu quero uma bicicleta americana de marcha. Y yo quiero una bicicleta con Uma bicicleta. marchas mismo, no sé. E eu quero uma cadeira daquelas de executivos que se tem braço para apoiar. Y yo quiero una silla de ejecutivos que tiene como apoyar los brazos. E ele ficou muito feliz com essa experiência que ele teve com Deus. Y se quedó muy contento con esa experiencia que tuvo con Dios. E ele foi pregar em seu culto. Y él fue a predicar en su servicio. E ele falou: irmãos, eu ganhei uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Y dijo: hermanos, yo he ganado una mesa, una silla y una bicicleta. Só que as pessoas sabiam que ele era muito pobre. Pero las personas sabían que él era muy pobre. Alguns ficaram constrangidos, não falaram nada. Algunos se quedaron envergonzados, no dijeron nada. Mas em todos os lugares tem aqueles que questionam. Pero en todos los sitios hay aquellos que cuestionan. Acabou o culto. Se acabó el culto. Chegaram 3 jovens. Llegaron 3 jóvenes. Falou: pastor, nós queremos ver a bicicleta, a cadeira e a mesa. Y dijeron: nosotros queremos ver la bicicleta, la silla, la mesa. Só que ele não tinha ganhado ainda. Pero él todavía no había ganado. E ele indo para a casa dele, Y él yendo a su casa. orando em espírito: Deus, o que eu vou fazer? Eu não ganhei ainda essas Y coisas. dijo: Dios, ¿qué voy a hacer? Yo todavía no he ganado estas cosas. E os jovens debochando a respeito dele. Y los jóvenes estaban ahí burlando de él. E ele suando frio: o que eu vou fazer? Y él dijo: ¿qué voy a hacer? Quando ele abriu a porta da casa dele, Cuando abrió la puerta de su casa, o que você acha que tinha na casa dele? ¿qué crees que había ahí en su casa? Não tinha nem bicicleta, No había ni bicicleta, não tinha mesa e não tinha ni cadeira. mesa, ni silla.
E os irmãos começaram a debochar dele. Y los hermanos empezaron a reírse de él. Mas o Espírito Santo falou com ele também. Pero el Espíritu Santo habló con él también. Falou para ele o seguinte: filho, Habló para él el siguiente: hijo, quando você olha para uma mulher grávida, cuando ves a una mujer embarazada, você sabe que tem uma criança em seu ventre. sabes que hay un niño en su vientre, Porém você não consegue ver. pero no puedes verlo. E ele falou isso para os jovens. Y él dijo eso para los jóvenes: Eu estou grávido de uma bicicleta, de uma cadeira e de uma mesa. estoy embarazado de una bicicleta, de una mesa y de una silla. E aqueles 3 jovens Y aquellos 3 jóvenes começaram a espalhar na cidade: temos um pastor grávido. que tenían en la ciudad un pastor que estaba embarazado. E as pessoas começaram a rir do pastor. Y las personas empezaron a reírse del pastor. E começaram a ir para o culto: queremos ver o pastor grávido. Y empezaron a ir para el servicio. Queremos ver al pastor embarazado. 3 semanas depois, 3 semanas después, um missionário americano na Coreia do Sul un misionero americano en la Corea del Sur ia regressar para os Estados Unidos. iba a volver a Estados Unidos, E sobrou na mudança uma mesa, y en la mudanza se quedaron una mesa, uma cadeira una silla e uma bicicleta. y una bicicleta. E ele pensou: o que eu vou fazer com essas 3 coisas? Y dijo: ¿qué voy a hacer con estas 3 cosas? E o Espírito Santo falou com ele: dá para o pastor daquela igreja. Y el Espíritu Santo le habló: dé al pastor de aquella iglesia. Era a mesa da madeira filipina, Era mesa ahí de la madera especial de Filipinas, a bicicleta de marcha la bicicleta como quería e a cadeira confortável. y la silla confortable. Aquele pastor pensou o seguinte: Que el pastor pensó el siguiente: se Deus me deu uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta, si Dios me dio una mesa, una silla, una bicicleta, Deus vai me dar a maior igreja do mundo. Dios me dará la mayor iglesia del mundo. E ele começou a visualizar a maior igreja do mundo. Y él empezó a ver la mayor iglesia del mundo. E ele começou a declarar: eu serei pastor da maior igreja do mundo. Y empezó a declarar: yo seré pastor de la mayor iglesia del mundo. Essa igreja fica no sul da Coreia. Esta iglesia se queda en el sur de Corea O nome do pastor é Jung Cho. y el pastor se llama Jung Cho. Hoje é a maior igreja do mundo. Hoy es la mayor iglesia del mundo. Mais de 1 milhão de membros. Más de 1 milhão de membros. 1 millón de miembros. Eles compraram uma montanha inteira Ellos compraron toda una montaña para manter vivo o movimento de oração 24 horas por dia. para mantener un movimiento de oración 24 horas al día. Então, durante todos os dias tem pelo menos 25 mil pessoas orando sem cessar pela Coreia. Entonces todos los días hay cerca de 25,000 personas orando por Corea. Uma imagem correta no seu coração Una imagen correcta en su corazón pode produzir algo extraordinário. puede producir algo extraordinario. Quantos conseguem enxergar os 700 aqui? ¿Cuántos pueden ver los 700 aquí? Aleluia. Quantos podem enxergar 2.000 aqui? ¿Cuántos pueden ver 2,000 Quantos aquí? podem enxergar a Espanha se rendendo ao Senhor ¿Cuántos Jesus? pueden ver España rendiéndose al Señor Jesús? Daqui a algumas semanas ou mês, Dentro de algunas semanas o eu irei meses, para o País Vasco. iré a País Vasco E eu já estou crendo y ya estoy no creyendo maior avivamento do norte da Espanha. en el mayor avivamiento del norte de España. No Brasil, En Brasil, eu liderava junto com a minha esposa, umas 500 pessoas, entre adultos e crianças. juntamente con mi esposa, lideramos cerca de 500 personas. E quando o pastor Alexandre disse: Y cuando el pastor Alexandre dijo: eu tenho uma cidade aqui na Espanha que Deus tem uma palavra de Deus, yo tengo una ciudad en España que tiene una palabra de que Dios, haverá um grande mover. que habrá un gran mover. E nós fomos orar, eu e a minha esposa. Nosotros fuimos a orar, yo y mi esposa. Conversamos com os nossos pastores Hablamos con nuestros e pastores. nós entendemos Nosotros que entendimos Deus nos trouxe para a Espanha que Dios nos trajo a España para um novo tempo. para un nuevo tiempo. Todos os dias eu olho para o mapa da Espanha Todos los días miro para el mapa de España e eu começo a declarar sobre o País Basco. y empiezo a declarar sobre el País E eu Vasco. começo a declarar agora também sobre Astúrias, estou ousado. Y empieza a declarar sobre Asturias también. Começo a decorar Estoy também osado. sobre Cantábria. Sobre Cantabria. Começo a declarar: o maior avivamento da Europa virá desse lugar. Y digo: el mayor avivamiento de Europa vendrá de este sitio. Talvez você pense: mas são quantos irmãos que Pero tem tú lá? pienses: pero ¿cuántos hermanos hay allí? Tem 2 células. Hay 2 células. Abraão tinha um filho, Abraham tenía un hijo, mas ele falava: sou pai de multidões. pero él decía: soy padre de Eu multitudes. tenho 2 células. Yo tengo 2 E células. falo para você: viveremos o maior avivamento da Espanha. Y hablo que a veces que
hablo a ti que viviremos el mayor avivamiento de España. É a imagem que eu criei no meu coração. Es la imagen que he creado Y en yo mi corazón. confieso. Y yo confieso. Em alguns momentos de oração aqui em Madrid, En algunos momentos de oración aquí en Madrid, eu percebo que algumas pessoas ficam com um pouco de pena de mim. que algunas personas se quedan un poco así con pena de mí. Um grupo de irmãos ali, outro grupo ali, outro ali. Un grupo de hermanos aquí, otro allí, otro allí. E às vezes eu estou orando sozinho. Y yo estoy orando ahí solo. Mas não tenha pena de mim, Pero no sientas ahí pena de mí. porque eu estou gerando no meu coração Porque estoy generando en mi corazón avivamento que vai se espalhar por todo o norte da Espanha. un avivamiento que se va a mover por todo el norte de España. Confesse o que você vê no seu coração. Confiese lo que ves en tu corazón. Confesse que a sua família será salva. Confiese que tu familia será salva. Confesse que a sua célula vai se multiplicar. Confiese que tu célula se va a Confesse multiplicar. que em 2020 seremos 700 em Madrid. Confiese que en 2020 seremos 700 en Madrid. Confesse que a sua empresa vai crescer muito. Confiese que tu empresa va a crecer mucho. Confesse. Confiesa. Falar o que você enxerga, qualquer tolo faz. Hablar lo que ves, cualquier uno hace. Agora, confessar o que ninguém vê, Ahora, decir lo que nadie puede ver, quando parece que não vai acontecer, cuando parece que no va a suceder, pode parecer loucura. puede parecer una locura. Mas o nome disso é fé. Pero el nombre de eso es fe. É loucura para os homens, Es locura para los hombres. mas é o poder de Deus. Pero es poder de E Dios. disse Deus: você e sua casa será uma bênção. Y este Dios dice que tú y tu casa será una bendición. Praga nenhuma chegará na sua Que casa. ninguna plaga tocará tu casa. O Senhor é o seu pastor. Dios es tu pastor. Comece a confessar. Empieza a confesar. Aleluia. Aleluya. Já estou encerrando. Estamos terminando. Se os irmãos da equipe de louvor puderem subir. Si algunos hermanos del equipo de alabanza pueden venir. Imagens do coração se tornam uma sua realidade. Imágenes en el corazón se vuelven tu realidad. Imagens produzem pensamentos. Imágenes producen pensamientos. Pensamentos produzem palavras. Pensamientos producen palabras. Palavras produzem circunstâncias. Palabras producen circunstancias. 1 João 4,17 Primera Juan 4:17 diz o seguinte: dice el siguiente: assim como ele así como Él es, é você aqui na terra. eres tú aquí. E a Bíblia diz que Deus criou o mundo através da palavra. Y la palabra dice que Dios creó el mundo a través de la palabra. Comece a declarar a palavra. Empieza a declarar la palabra. Ainda que pareça loucura, Aunque parezca una locura, ainda que zombem de você, aunque se burlen de ti, comece a declarar a palavra. empieza a declarar la palabra. Comece a confessar. Empieza a confesar. Não existe idade, No existe edad, não existe limitação humana no existe limitación humana que possa paralisar o mover de que Deus. pueda paralizar el mover de Dios. O apóstolo Pedro era analfabeto. El apóstol Pedro era analfabeto. Todavia, a sombra dele curava os enfermos. Todavía su sombra curaba a los enfermos. Não é o quanto você sabe, No es lo cuánto mas sabes, é o quanto de fé você tem no seu coração. pero cuánta fe hay en tu corazón. Deus quer abençoar você e a sua família. Dios quiere bendecir tú y tu familia. Deus vai abençoar a Espanha através da sua vida. Dios va a bendecir España a través de tu vida. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé. Me gustaría que te quedaras de pie.